Agora que a gente já entendeu o que é a procrastinação e como que a gente pode melhorar isso, desenvolvendo a nossa inteligência emocional, é hora da gente falar sobre hábitos. Quando a gente pensa em hábitos, a gente pode pensar em quais são os comportamentos automáticos que eu tenho no meu dia a dia, que são os famosos hábitos. Se a gente olhar um pouco mais profundo, a gente pode entender que a nossa identidade é o conjunto de hábitos que eu tenho. Então, o que eu faço no dia a dia de maneira automática, o que eu faço no meu dia a dia repetidas vezes, é a pessoa que eu me torno. Então, é importante a gente considerar isso até para a gente pensar quais hábitos eu quero implementar e qual é a pessoa que eu quero me tornar. Para além dos resultados que eu quero ter, qual é a pessoa que eu quero me tornar. Então, por exemplo, se eu quero criar o hábito de ir na academia 3 vezes na semana, eu preciso pensar, para além dos resultados estéticos e de saúde, qual é a pessoa que eu quero me tornar com esse hábito. Então, eu quero me tornar uma pessoa saudável, eu quero me tornar uma pessoa atlética, eu quero me tornar uma pessoa que cuida do corpo e da saúde dessa maneira. É importante você pensar para além dos resultados, porque isso facilita no processo de implementação de hábitos, naquela razão que a gente tem para fazer o que a gente faz. Mas, pensando em repetição e a quantidade de vezes que a gente vai precisar repetir isso, existem algumas formas da gente implementar um hábito na nossa rotina. Eu vou trazer para vocês 2 delas. A primeira é como que eu posso facilitar o processo deste comportamento acontecer. Então, quando eu penso em hábito, eu penso numa mudança de comportamento, incluir algum comportamento novo. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que o nosso cérebro não vai gostar muito desse nosso desejo, dessa nossa vontade, porque por uma questão evolutiva, o nosso cérebro não vai querer gastar energia e qualquer novo comportamento que eu vou fazer vai gastar energia. Então pensa, se eu quero implementar esse hábito, como que eu posso facilitar o processo para eu gastar menos energia possível? Então, se eu quero beber mais água, eu preciso ter uma garrafa de água do meu lado, porque se toda hora que eu quiser beber água eu tiver que levantar, ir lá na cozinha, pegar um copo e beber, a tendência é que eu faça menos vezes. Se eu quero ir para academia, como que eu posso facilitar esse hábito? Talvez no dia anterior, deixar a roupa separada com o tênis do lado, para que eu só levante, coloque a roupa e saia de casa. Então, pense no hábito que você quer implementar e como você pode facilitar este processo. Um outro hábito que eu recoloquei, na verdade, recentemente na minha vida, foi o hábito da leitura. Eu deixo livros espalhados pela casa e o meu Kindle do lado da cama. Então, a hora que eu deito, eu já pego o meu Kindle para ler ali para fazer o ritual do sono. Então, é importante você pensar como que eu posso facilitar esse processo para eu gastar menos energia possível nisso. E um segundo ponto aqui, quando a gente pensa em implementação de hábitos, é como que eu posso recompensar o meu cérebro ou me recompensar à medida que eu vou fazendo essa inclusão desse comportamento. Então, o hábito, para ele ser implementado, ele precisa ser recompensador. É muito desafiador a gente implementar uma coisa que a gente não sabe muito bem por que a gente está fazendo, ou porque alguém falou que é bom e eu deveria fazer. Então, quando a gente pensa no hábito ser recompensador, é importante que você tenha muita clareza de qual é o motivo que você quer implementar esse hábito. Então, não vai rolar se você falar assim, eu vou pra academia porque todo mundo fala que eu tenho que ir pra academia. Provavelmente você vai conseguir sustentar 1, 2 semanas a academia e depois vai largar a mão. Então, comece a pensar quais são os reais motivos, os meus motivos que me fazem querer implementar esse hábito. Se a gente não tem uma razão, se a gente não tem um motivo suficiente, a gente não sustenta o processo. Então é importante você pensar nisso. Até por uma questão química do nosso cérebro, à medida que eu vejo a recompensa, que eu sinto aquele prazer, aquela sensação mesmo de recompensa, automaticamente eu libero dopamina, o que vai ser um reforçador para eu continuar fazendo esse comportamento para acessar esse lugar de prazer e recompensa. Então é importante a gente pensar como facilitar o processo e como que eu posso tornar esse hábito recompensador. Qual é o prazer que eu posso encontrar nisso e qual é o real motivo que eu quero desenvolver esse hábito. Pensa sobre isso, me conta aqui nos comentários quais são os hábitos que você quer implementar e aí, quem sabe, eu te trago também um outro olhar sobre esse hábito, eu faço alguma pergunta que possa te ajudar no processo. A gente volta amanhã.